você deve estar se perguntando também, mas vale a pena responder o Flávio Prado? E eu falo para você que sim, sabe por quê? Muito boa noite para vocês, meus queridos inscritos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Bom, gente, sabemos que o Palmeiras está se movimentando no mercado da bola de uma forma super forte, né? Contratou o Facundo Torres, que já foi apresentado, o Paulinho também já está muito bem encaminhado e alguns sites, algumas plataformas já dizem que está contratado pelo Palmeiras. E agora, o nome da vez é Andréas Pereira. E pesquisando sobre a repercussão dessa possível chegada do Andréas Pereira aqui no Palmeiras, eu vi muita gente falando, tanto no Instagram quanto nas mídias sociais aí, que o Palmeiras achou petróleo, de onde vem tanto dinheiro do Palmeiras. E uma declaração que me chamou muita atenção do Flávio Prado pro programa da Jovem Pan. Bom, que existe sensacionalismo nesse programa, a gente já sabe. Mas eu achei tão rasa e sem fundamento a declaração dele que eu resolvi, sim, compartilhar com vocês. Vamos lá, eu vou colocar a imagem aqui para vocês, somente com o áudio para a gente reagir juntos. Obviamente eu não vou passar as imagens por conta de direitos autorais. Vamos lá. Me lembro uma frase do professor Girafales: por que causa, motivo, razão ou circunstância? Depois de toda a palhaçada que o Andréas Pereira viveu aqui, por que quer voltar? Que raio ele quer fazer aqui? Quer de novo essa palhaçada? Quer vencer no futebol brasileiro. Quer deixar pra quê, se ele tá vencendo no futebol inglês? Mas é melhor jogar pelo Palmeiras, que é um clube grande, gigante, do que jogar pelo Fulham, que é um clube... Eu acho melhor jogar a Premier League do que o Campeonato Paulista. Nem que seja pelo último colocado. O último colocado do campeonato inglês é mais importante do que ser campeão no Campeonato Paulista. Eu acho uma doideira. Cada um é cada um, óbvio. Mas acho que ele é louco. Minha resposta pro Flávio Prado. Primeiro de tudo, o Palmeiras não tem somente o Paulista para disputar. O Palmeiras tem o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, o Campeonato Paulista, a Libertadores e inclusive o Super Mundial no ano que vem, inclusive que o Fulham não vai disputar. Segundo ponto, essa palhaçada que ele disse que o Andréas Pereira fez aqui seria por conta de quê? Por aquele erro na Libertadores de 2021? Então, por conta de um erro, a pessoa ela não tem mais o direito de escolher o que é melhor para ela ou voltar a atuar no Brasil. Eu já falei aqui para vocês que eu sou radicalmente contra estereótipos e rótulos através de erros que os atletas cometem. O Andréas Pereira, ele errou sim num jogo importantíssimo que custou uma Libertadores, felizmente, para o Palmeiras. Mas eu, particularmente, sempre achei o Andréas um excelente jogador. E já vi muitos comentários de palmeirenses, inclusive até depois do erro dele na Libertadores, falando a mesma coisa, que é um ótimo jogador e que cairia muito bem aqui no Palmeiras. Prova disso foi a própria carreira dele depois que ele saiu do Flamengo. Premier League, Seleção Brasileira e o interesse de um clube gigante como o Palmeiras. Terceiro, esse argumento do Flávio Prado não só é raso e sem fundamento, como desvaloriza o produto do próprio país dele. Eu sou totalmente a favor de jogadores com calibre europeu e em um alto rendimento jogarem aqui no Brasil. Só enobrece, enaltece e valoriza o nosso futebol, deixando os torneios ainda mais competitivos e num alto nível. Sabe, gente, eu acho que hoje, com o nível de mudança que o mundo tá, em constante evolução, sobretudo na conscientização de algumas falas e na responsabilidade que nós, profissionais, temos quando colocamos e compartilhamos a nossa opinião para tanta gente com um alcance tão grande, eu acho que não cabe mais um discurso falando assim de palhaçada por um jogador querer voltar a atuar no Brasil, ou que o último colocado do campeonato inglês é muito mais importante do que disputar o Paulista. Como eu falei, como se o Brasil só tivesse o Campeonato Paulista para ser disputado. Novamente, eu repito e reitero, só desvaloriza o nosso produto. E você deve estar se perguntando também, mas vale a pena responder o Flávio Prado? E eu falo para você que sim, sabe por quê? Primeiro, porque eu acredito numa análise humanizada e esse definitivamente não é o meu conteúdo, o meu tipo de conduta.
Ninguém é obrigado a concordar com as falas e as atitudes de ninguém, inclusive o Flávio Prado. Ele poderia muito bem discordar dessa opção do Andreas Pereira querer voltar ao Brasil. Mas eu vejo que tudo é a forma como se fala. Você pode discordar de forma cordial, você pode não concordar de uma forma leve. Isso valoriza o debate saudável por aqui. Além do mais, eu sinto que eu devo me posicionar com os meus argumentos, tentando ao menos uma possibilidade de gerar dúvida ou fazer quem me assiste avaliar o outro lado da moeda. O lado que eu estou expondo aqui para vocês. E para os que estão falando que o Palmeiras achou petróleo, da onde vem tanto dinheiro, vamos lá. Primeiro, houve uma mudança de mentalidade, pensamento e postura da presidência e da diretoria no final desse ano aqui. Até porque, se a gente lembrar, o Palmeiras não fez grandes contratações nos últimos anos. O Palmeiras se resguardou e manteve um time competitivo em conjunto com o elenco e revelação de jogadores da base que integraram o profissional. Segundo, a venda do Arthur de 15 milhões de euros, mais a parcela do Endrick de 17,5 milhões de euros, mais a parcela do Estevão de 22,5 milhões de euros, entre parênteses. É claro que o clube não fica com 100% dessas cifras todas, mas fica sim com a maior parte. Terceiro, o acordo com a W Torre. O Palmeiras recebeu 50 milhões. Outra coisa, o Palmeiras mensalmente recebe de 2 a 3 milhões pelos eventos que acontecem lá no Allianz Parque. Então, são valores de um planejamento feito há anos e que são cultivados nos dias atuais com melhorias. Exemplo, a própria base do Palmeiras, uma fonte extremamente lucrativa que tem o poder e a sensibilidade de revelar a safra de jogadores altamente promissores e vendê-los por valores exorbitantes. E mais, a manutenção desses profissionais que são chave para a continuidade desse sucesso todo. O que eu quero mostrar aqui para vocês é que não tem nada de petróleo no Palmeiras. O que tem é um bom trabalho, que tem erros sim, mas que esses erros eles são enxergados para a rota ser recalculada. Que existe um planejamento e um padrão de síntese de continuidade para manter o Palmeiras vencedor. E de 4 anos de um trabalho, somente um foi abaixo do esperado, e eu continuo com a minha narrativa de que é completamente normal num trabalho longevo, e que o anormal foi o que o Palmeiras fez de, em 4 anos de trabalho, ter 10 títulos. E sobre o desejo do Andreas Pereira para jogar no Palmeiras, tudo que eu falei até aqui eu tenho certeza que é extremamente convidativo para um jogador que almeja progresso e estabilidade na sua carreira, a fim de continuar na seleção brasileira, de poder disputar grandes títulos e chegar com um prestígio gigante em um clube tão bem encaixado em praticamente todos os setores como o Palmeiras. Novamente, é perfeito? Claro que não, longe disso, mas é um clube que preza valores fazendo do seu discurso a sua prática. Dito tudo isso, eu quero muito saber sua opinião, deixa aqui nos comentários, é muito importante a sua opinião no pós-vídeo, aqui nos comentários e também no chat ao vivo, tá, gente? Pra gente trocar uma ideia ao vivo. Se você caiu de paraquedas aqui, não conheceu o meu trabalho, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se inscreve no canal se você curtiu o conteúdo, combinado? Outra coisa que é muito importante é o seu like se você curtiu. Combinado? Se você não curtiu, não tem problema, pode deixar o dislike também, é a sua manifestação. Mas essas duas coisas, se você gostou aqui do canal, gostou do conteúdo, essas duas ações são muito importantes, tanto a sua inscrição quanto o seu like. Combinado, gente? Volto nos próximos dias e avante palestra sempre. Nunca se esqueçam disso.